E se eu te dissesse que o problema não está na tua falta de vontade, nem na tua disciplina, nem sequer na tua fé? O que está a bloquear oportunidades, dinheiro, encontros certos e decisões poderosas pode estar escondido num nervo do teu próprio corpo. Um nervo silencioso. Um nervo que quase ninguém te explicou. E quando ele está adormecido, o teu corpo envia ao mundo o sinal errado. Não é conversa fiada. Isto muda tudo. Em 2021, uma investigação associada a Johns Hopkins observou algo invulgar em 11 homens que tinham falhado repetidamente nos negócios. Não eram homens sem visão. Não eram homens sem esforço. Muitos já tinham tentado várias estratégias, mudado de plano, insistido mais do que a maioria. E mesmo assim, no momento decisivo, tudo parecia escapar. Depois aconteceu algo estranho. À medida que certos padrões fisiológicos começaram a mudar, a vida destes homens também mudou. Começaram a surgir coincidências demasiado precisas para parecerem acaso. A pessoa certa aparecia no momento certo. Uma conversa inesperada abriu uma porta. Uma proposta surgia de onde antes só havia silêncio. Negócios que pareciam improváveis começaram a alinhar-se. E o mais interessante é que o estudo não estava a tentar provar manifestação, mas acabou por tocar num mecanismo biológico que ajuda a explicar por que é que algumas pessoas parecem atrair mais do que outras. Esse mecanismo gira em torno do nervo vago, aquilo a que muitos começaram a chamar, de forma simbólica, o nervo de Deus. Não porque seja místico no sentido vazio da palavra, mas porque funciona como uma ponte entre o teu estado interior e a forma como o mundo te responde. Textos antigos já falavam de um canal interno capaz de alterar presença, percepção e ligação. Hoje, a neurociência começa a descrevê-lo com outra linguagem, mais precisa, mais mensurável, mais difícil de ignorar. Quando este nervo é ativado da forma certa, tu não ficas apenas mais calmo, tu passas a emitir outro estado, e esse estado tem força, tem coerência, tem atração. Antes de eu te mostrar o processo de 4 minutos, precisas de perceber exatamente o que estás prestes a ativar. Queres que eu continue com a parte 2? E se eu te dissesse que o problema não está na tua falta de vontade, nem na tua disciplina, nem sequer na tua fé? O que está a bloquear oportunidades, dinheiro, encontros certos e decisões poderosas pode estar escondido num nervo do teu próprio corpo. Um nervo silencioso, um nervo que quase ninguém te explicou. E quando ele está adormecido, o teu corpo envia ao mundo o sinal errado. Isto não é conversa vazia. Isto muda tudo. Se já visualizaste, se já definiste metas, se já fizeste tudo certo e mesmo assim o resultado não chegou, então ouve com atenção. Talvez o bloqueio não esteja na tua mente. Talvez esteja no teu sistema nervoso. Muitas pessoas pensam que falham porque não acreditam o suficiente. Mas em muitos casos a verdade é outra. O corpo entra em defesa exatamente no momento em que devia estar aberto para receber. Em 2021, uma investigação associada a Johns Hopkins observou algo invulgar em 11 homens que tinham falhado repetidamente nos negócios. Não eram homens sem talento. Não eram homens sem ambição. Tinham experiência, tinham disciplina, tinham tentado várias abordagens. E ainda assim, no momento decisivo, algo parecia sempre escapar. Depois, certos padrões fisiológicos começaram a mudar. E foi aí que surgiram acontecimentos difíceis de ignorar. Encontros improváveis começaram a acontecer. Conversas banais transformaram-se em oportunidades reais. Propostas apareceram quase do nada. Contactos certos surgiram no timing exato. Parecia coincidência. Mas coincidência a mais deixa de parecer acaso. O mais impressionante é que estes investigadores não estavam a estudar manifestação. Mesmo assim, tocaram num mecanismo biológico que ajuda a explicar por que é que algumas pessoas parecem entrar em sintonia com oportunidades, enquanto outras continuam a afastá-las sem perceber. Esse mecanismo gira em torno do nervo vago, aquilo a que alguns chamam, de forma simbólica, o nervo de Deus. Não porque seja magia, mas porque funciona como uma ponte entre o teu estado interno e a forma como o mundo te lê. Textos antigos já apontavam para esta ligação. A ciência moderna começou a descrevê-la com outra linguagem, mais precisa, mais concreta, mais difícil de negar. Quando ativas este nervo da forma certa, não ficas apenas mais calmo, passas a emitir um estado diferente. E esse estado tem impacto, tem presença, tem atração. Antes de eu te mostrar o processo de 4 minutos, precisas de perceber exatamente o que estás prestes a ativar. Você comum toi tip tuk viet fan hai hong. Agora entra a parte que quase ninguém te explica. Não basta saber que o nervo vago existe.
É preciso entender o que determina se ele está forte, flexível e funcional, ou fraco, reativo e preso em padrões de estresse. É aqui que entram dois conceitos centrais: o tônus vagal e a variabilidade da frequência cardíaca. O tônus vagal é, de forma simples, a qualidade funcional do teu nervo vago. É a capacidade que o teu sistema nervoso tem para sair de um estado de ameaça e regressar rapidamente a um estado de regulação. Quando o tônus vagal é baixo, o corpo fica mais vulnerável ao estresse, reage em excesso, demora a recuperar e interpreta a pressão como perigo. Quando o tônus vagal é alto, acontece o contrário. Há mais flexibilidade, mais controlo, mais presença, mais capacidade de manter clareza mesmo quando o momento exige muito de ti. Isto é decisivo, porque a vida não te testa apenas quando tudo está calmo. Endler. A vida testa-te quando surge uma oportunidade inesperada, quando recebes uma mensagem importante, quando entras numa reunião que pode mudar o teu futuro, quando tens de responder sem hesitar. E é aí que se vê a diferença. Uma pessoa com tônus vagal baixo pode até querer avançar, mas o corpo retrai-se. A voz fecha, a respiração encurta, a mente confunde intensidade com ameaça, e sem perceber, essa pessoa afasta aquilo que queria atrair. O segundo conceito é a variabilidade da frequência cardíaca. Em termos simples, é a variação natural no intervalo entre um batimento cardíaco e outro. Não significa desordem, significa adaptação. Um sistema saudável não responde sempre da mesma forma. Ajusta-se, modula-se, lê o contexto e adapta a resposta. Uma variabilidade alta está associada a melhor regulação emocional, maior resiliência e maior capacidade de lidar com mudança sem colapsar por dentro. É por isso que este marcador aparece tantas vezes em contextos de alto desempenho. Entre os Navy SEAL, por exemplo, não são apenas os mais fortes fisicamente que suportam os testes mais extremos. Muitas vezes, são os que mantêm melhor regulação interna sob pressão. O corpo deles não lê intensidade como sentença de perigo. Lê como informação. Lê como algo a processar, não como algo de que fugir. Agora liga isto ao que chamamos manifestação. Imagina que a oportunidade aparece, mas o teu corpo entra em alarme. Em vez de te abrires, fechas-te. Em vez de receberes, defendes-te. Em vez de responderes com presença, reages com contracção. E depois pensas que faltou sorte, faltou timing ou faltou energia. Mas muitas vezes não foi nada disso. Foi uma resposta biológica inconsciente. Tu não afastas oportunidades apenas com pensamento negativo. Afastas-as com o sinal fisiológico que emites quando o teu sistema nervoso não se sente seguro para receber mais. As pessoas não agem segundo aquilo que desejam no papel. Agem segundo aquilo que o corpo lhes permite sustentar, sem entrar em ameaça. E é exatamente por isso que o protocolo de 4 minutos que vem a seguir não serve apenas para relaxar. Ele serve para recalibrar a forma como o teu corpo responde à oportunidade. Agora vamos à parte mais importante, a prática. Não como uma técnica vaga de relaxamento, mas como uma sequência precisa para influenciar o nervo vago de forma intencional. Isto muda tudo, porque quando fazes isto da maneira certa, não estás apenas a acalmar a mente, estás a ensinar o corpo a sair do padrão de ameaça e a entrar num estado de recessão. Este protocolo dura 4 minutos, e é uma versão mais avançada da respiração 4, 7, 8, mas com 3 elementos adicionais que quase ninguém inclui: a postura do corpo, a ativação pelo som e a calibração da pressão interna. Estes 3 detalhes são o que transformam o exercício comum numa intervenção direta sobre o teu estado neurofisiológico. Antes de começares, garante apenas 3 coisas: 4 minutos sem interrupções, um espaço onde possas fazer som sem te conter, e uma cadeira. Agora presta atenção à postura. Senta-te na ponta da cadeira. Inclina o tronco ligeiramente para frente. Coloca os pés no chão, um pouco mais afastados do que a largura dos ombros. Apoia os cotovelos sobre os joelhos. Deixa a cabeça cair ligeiramente para baixo, como se estivesses cansado no fim de um dia intenso. Esta posição não é aleatória. Ela cria compressão suave na zona abdominal. Isso ajuda o diafragma a trabalhar de outra forma. E quando o diafragma muda o padrão da respiração, o nervo vago recebe um tipo diferente de estímulo. Além disso, esta inclinação lembra ao corpo um padrão muito específico de desaceleração, quase como se estivesses a entrar num modo de poupança interna. Há um efeito semelhante ao reflexo de mergulho. O coração tende a abrandar. O sistema começa a descer o volume do alarme.
Agora vem o primeiro ciclo, o ciclo de preparação vagal. Primeiro, expira todo o ar. Mesmo todo, esvazia os pulmões sem forçar em excesso. Depois inspira pelo nariz durante 4 segundos, levando o ar para a barriga e não para o peito. Sente o abdômen expandir. Agora segura a respiração durante 7 segundos. Enquanto mantens o ar, engole uma vez. Só uma. Depois expira pela boca durante 8 segundos, lentamente com um som grave e contínuo. Um zumbido baixo, uma vibração estável. Não precisa de ser alta, precisa de ser sentida. Por que é que isto funciona? Porque o ato de engolir ativa diretamente vias ligadas ao nervo vago na garganta, e o som grave cria vibração nas cordas vocais e na região faríngea. Essa vibração envia ao sistema nervoso um sinal muito claro de regulação. O corpo percebe que não está em perigo imediato e começa a reorganizar a resposta interna. Faz este primeiro ciclo com intenção, não apenas a contar segundos. Sente o que acontece ao pescoço, ao peito, a velocidade dos pensamentos. Mesmo que seja subtil, alguma coisa começa a mudar. Agora passamos ao segundo ciclo, o ciclo de calibração da pressão. Mantém exatamente a mesma postura. Não te endireites ainda. Expira de novo até o fim. Depois inspira pelo nariz durante 4 segundos. Desta vez, enquanto inspiras, pressiona a língua com firmeza contra o céu da boca. Mantém essa pressão. Agora segura durante 7 segundos. Durante essa retenção, contrai o pavimento pélvico, como se estivesses a interromper o fluxo da urina. Sem rigidez excessiva. Só o suficiente para sentires a ativação. Depois expira durante 8 segundos com o mesmo som grave e ao mesmo tempo larga tudo. Solta a língua. Solta o pavimento pélvico. Solta o abdômen. Solta a mandíbula. Aqui está a lógica biológica. A pressão da língua ativa redes neurológicas ligadas à regulação craniana e ao estado de alerta. A contração do pavimento pélvico cria uma sensação de contenção e controlo a partir da base do corpo. E quando libertas tudo na expiração, o sistema aprende uma diferença essencial. Ativação não é o mesmo que ameaça. Tensão controlada pode existir sem perda de segurança. Isto é treino real do sistema nervoso. E este detalhe é decisivo para a vida prática, porque o teu problema não é sentir intensidade. O teu problema é o corpo interpretar intensidade como perigo. Este segundo ciclo começa a corrigir isso. Ensina-te a sustentar carga sem entrares em colapso. Ensina-te a sentir pressão sem te fechares. Enquanto fazes este ciclo, repara numa coisa. O objetivo não é adormecer, não é ficar mole, não é desaparecer para dentro de ti. O objetivo é outro. É ficar mais regulado e mais presente ao mesmo tempo. Calmo, mais desperto. Suave, mais disponível. É esse o estado que mais se aproxima daquilo que a teoria polivagal descreve como segurança com ligação. E é esse estado que muda a maneira como entras numa conversa importante, numa decisão difícil ou numa oportunidade inesperada. Se já sentiste que em momentos decisivos a tua mente queria avançar, mas o teu corpo travava, é aqui que isso começa a ser corrigido. Não pela força da vontade, mas pela reorganização do sinal interno. No próximo passo, vamos usar esse estado para algo ainda mais poderoso. Não apenas para relaxar o corpo, mas para ensinar o sistema nervoso a sentir-se seguro com aquilo que desejas receber. É aí que a prática deixa de ser apenas regulação e passa a ser codificação. Você quer que eu continue a escrever a parte 2, não? Agora entramos no terceiro ciclo, o ciclo de codificação da manifestação. E aqui está a diferença que quase toda a gente ignora. Não basta pensar no que quer. Não basta repetir uma frase bonita. O sistema nervoso não responde com a mesma força a uma ideia abstrata. Ele responde ao que é sentido no corpo. Responde ao que parece real. Responde ao que é vivido por dentro. Por isso, antes de começares, expira totalmente. Esvazia o ar com calma. Depois inspira pelo nariz durante 4 segundos. Enquanto inspiras, traz à mente um momento muito específico em que aquilo que desejas já aconteceu. Não te imagines a pedir. Não te imagines a tentar. Imagina-te a receber. Imagina o instante exato em que percebes que já é teu. Talvez seja uma chamada que muda tudo. Talvez seja uma reunião em que sentes confiança total. Talvez seja uma oportunidade que finalmente chega. Mas não fiques preso à imagem. O essencial é a sensação. O que acontece no peito? O que muda na garganta? O que se altera na respiração quando deixas de estar em falta e passas a estar em recessão? Agora segura a respiração durante 7 segundos.
Enquanto mantens o ar, sente essa realidade no corpo e engole uma vez. Esse detalhe é importante, porque estás a associar o sinal vagal a uma experiência interna de segurança com recessão. Estás a ensinar o corpo que receber não é perigoso, que ter não é excessivo, que sustentar aquilo que desejas não obriga o sistema a entrar em defesa. Depois expira pela boca durante 8 segundos com o mesmo som grave e contínuo. Enquanto soltas o ar, imagina que essa sensação se expande para fora de ti. Não como fantasia vazia, mas como coerência, como um sinal estável, como uma presença que o mundo consegue ler. É aqui que tudo começa a mudar. Porque o ponto central nunca foi apenas visualizar o resultado. O ponto central é treinar o corpo para não recuar quando o resultado se aproxima. Muita gente diz que quer mais dinheiro, mais amor, mais visibilidade, mais oportunidade. Mas quando esses cenários começam a ficar possíveis, o sistema entra em alerta e a pessoa fecha-se, adia, complica, diminui-se, sabota o próprio avanço sem perceber. Este terceiro ciclo interrompe esse padrão. Ele diz ao corpo que é seguro receber, seguro sustentar, seguro permanecer aberto. Agora passamos ao quarto ciclo, o ciclo de integração. Expira mais uma vez até ao fim. Depois inspira pelo nariz durante 4 segundos. Desta vez não precisas de visualizar nada, só precisas de entrar no movimento. Mantém o ar durante 7 segundos. Durante essa retenção, pressiona a língua contra o céu da boca. Contrai o pavimento pélvico e engole uma vez. Fica presente, sem esforço excessivo, sem tensão desnecessária, apenas com precisão. Depois expira durante 8 segundos com um som grave e contínuo, libertando tudo ao mesmo tempo. Solta a língua, solta a base do corpo, solta o rosto, solta o abdômen. Deixa o ar sair como se estivesses a fechar um circuito interno. Este quarto ciclo serve para fixar o estado. É uma âncora biológica, um fecho, um sinal para o sistema nervoso de que esta nova organização não foi acidental. Foi praticada, foi instalada, foi repetida com intenção. Quando terminares, não te levantes depressa. Endireita-te devagar. Abre os olhos com calma e repara no que sentes. No peito, na garganta, nas mãos. Talvez calor, talvez formigueiro leve, talvez uma sensação de espaço interno. Isso não é imaginação, é fisiologia. É o teu sistema a sair de um padrão de defesa e a entrar num padrão de disponibilidade. A ciência ainda não chama isto magia, e faz bem, mas cada vez mais mostra que os seres humanos leem sinais uns dos outros de forma constante, subtil e profunda. O coração gera um campo elétrico. O corpo comunica estado. E quando o tônus vagal melhora, esse sinal torna-se mais coerente, mais estável, mais confiável. Tu não manifestas apenas com pensamentos. Tu manifestas com um sinal que o teu corpo emite quando entra em contato com o mundo. Você quer que eu continue a escrever a parte 6? Agora vem a parte mais importante. Levar isto para a vida real. Porque de nada serve entender o mecanismo se o teu corpo continua a reagir da mesma forma sempre que a pressão aparece. Usa este protocolo uma vez por dia durante 21 dias. Sem complicar. Sem esperar o momento perfeito. O melhor horário é de manhã, antes de o estresse do dia ganhar força, e antes de entrares no ritmo automático que costuma roubar clareza ao teu sistema nervoso. Mas também o podes usar antes de uma negociação, antes de falar com um cliente, antes de uma conversa difícil, antes de uma entrevista, antes de apresentar uma ideia ou antes de tomar uma decisão grande. O objetivo não é só relaxar. O objetivo é entrares nesses momentos com um corpo diferente, mais regulado, mais presente, mais disponível. E isso muda tudo, porque as pessoas não respondem apenas às tuas palavras, respondem ao teu estado. Houve um consultor financeiro em Dallas que começou a usar este tipo de regulação antes de cada reunião importante. O discurso dele não mudou quase nada. O que mudou foi a forma como ele entrava na sala. Mais estável, mais claro, menos ansioso. Em poucos meses, a taxa de fecho subiu de 42% para 71%. Não porque tenha aprendido uma nova técnica de persuasão, mas porque deixou de transmitir tensão no momento em que mais precisava de transmitir confiança. Outro caso veio de um engenheiro de software em Mumbai. Tinha boas ideias, mas sempre que precisava de fazer um pitch, o corpo traía o que a mente sabia. Ficava acelerado, preso, hesitante. Depois de algumas semanas de prática consistente, a ansiedade começou a baixar. E pouco depois, algo curioso aconteceu. Os investidores começaram a responder de outra forma.
Alguns passaram até a procurá-lo diretamente. Não foi coincidência, foi mudança de sinal. É isso que acontece quando o nervo vago começa a funcionar melhor. Tu deixas de correr atrás com desespero, deixas de apertar, deixas de te fechar no instante crítico, passas a emitir estabilidade, abertura e confiança. E o mundo responde de maneira diferente a esse estado. Por isso, não meças isto pelo milagre do primeiro dia. Mede pela tua calma em situações de pressão. Mede pela rapidez com que recuperas depois de um momento difícil. Mede pela clareza com que falas. Mede pelo ponto exato em que percebes que já não encolhes perante a oportunidade. É aí que sabes que o teu sistema está a mudar. Manifestar não é obrigar o universo a entregar algo do nada. Manifestar é tornar-te alguém com um sistema nervoso suficientemente seguro para receber aquilo que já estava a tentar chegar até ti. Isso muda tudo, porque deixa de ser uma luta de força, passa a ser uma questão de estado. Não estás a instalar algo novo dentro de ti, estás a despertar um mecanismo que esteve adormecido durante demasiado tempo. Os textos antigos falavam de um canal sagrado entre o corpo, a mente e uma inteligência maior. A ciência moderna chama-lhe nervo vago. São linguagens diferentes a apontar para a mesma verdade. O teu estado interno molda a forma como encontras o mundo, e o mundo responde ao sinal que o teu corpo emite, mesmo quando tu não dás por isso. É por isso que tantas vezes não era falta de talento, não era falta de visão, não era falta de esforço. Era o teu corpo a bloquear aquilo que a tua mente queria viver. E quando esse bloqueio começa a ceder, a tua presença muda, a tua voz muda, a tua forma de decidir muda, a tua capacidade de sustentar oportunidade também muda. Se fizeste este protocolo até o fim, escreve nos comentários, Vagos ativado. E depois faz uma coisa ainda mais importante. Pratica durante 7 dias seguidos, sem falhar. Ao fim desses 7 dias, volta aqui e diz-me não o que recebeste, mas o que sentiste mudar dentro de ti. Mais calma, mais clareza, mais coragem, mais presença. Se ainda não dominas a base da respiração 4, 7, 8, volta atrás e reforça esse fundamento. Quando a base está firme, esta ativação ganha muito mais força. A oportunidade pode já estar perto de ti. O que faltava talvez não fosse mais esforço. Talvez faltasse apenas um corpo capaz de dizer, eu estou pronto.